Bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, meus irmãos da fé, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje quero falar com vocês a respeito desse banner que vocês podem ver aqui. Certo? Estão vendo aqui na tela, né? O que diz ali? Eu creio, assim, que esse banner ele está ali fixado na parede de uma igreja. Deve ser de uma denominação ali evangélica, com certeza. Agora, o que me chamou a atenção nesse banner é que tem uma mensagem subliminar por trás disso aqui. O que eu vi, eu quero trazer para vocês. Veja bem, o que diz ali: seja um dizimista fiel, entregue seu dízimo também do 13º salário. E por último, ali embaixo diz, né? Deus ama quem dá com alegria. Veja, tudo isso aqui está escrito na Bíblia sobre ser dizimista e sobre Deus ama quem dá com alegria. Sobre entregar o dízimo, 13º salário, isso aí não está na Bíblia nada. Mas qual é a mensagem subliminar por trás disso aqui? Mensagem subliminar, você sabe que é uma coisa que é escrita, ou que é falado, que é em forma de música, enfim, tem várias maneiras de se transmitir uma mensagem subliminar. Mas seja qual for o ponto ali que está sendo transmitida aquela mensagem, a mensagem subliminar, a tendência, seja o objetivo é que a pessoa que está vendo, lendo, ouvindo, entenda de uma maneira diferente daquilo que está ali. Quer dizer, escreve-se uma coisa, mas no consciente da pessoa, a pessoa vai absorver outra coisa. Então, se nós comparar o que está escrito aqui da Bíblia com o que está escrito nesse banner, o sentido da Bíblia é um, e o sentido do banner é outro. Aqui que está o X da questão. Por exemplo, esse banner, qual é a indução? Esse banner nos induz a fazer o quê? A nós pegar de tudo que nós vinha à mão, tudo, salário, 13º, gorjeta, que for, tudo, separar 10% e levar. Veja bem que ali diz: entregue seu dízimo também do 13º, mas não diz entregue, mas não diz aonde. Aqui que está o ponto subliminar. Aonde que a Bíblia manda entregar o dízimo? E aqui dá a entender que aonde que é para entregar o dízimo. Aqui dá a entender que o dízimo é para entregar na igreja, nesse lugar aqui. Esse prédio aí, que deve ser uma denominação, e pelo jeito, uma denominação bastante rica. Então, o banner está induzindo as pessoas a pegar o seu salário e levar lá. E tem mais. Está induzindo na cabeça das pessoas que, se a pessoa não for um dizimista fiel, inclusive no 13º, ou seja, em tudo o que ele vem à mão, é uma pessoa que, vamos dizer assim, não está dentro do amor de Deus. Porque o texto de baixo: Deus ama quem dá com alegria. O que leva a pensar que quem não for fiel no dízimo, então está fora do amor de Deus. Percebe? É isso aqui que é o subliminar. Por que subliminar? Porque aqui está tentando manipular a mente das pessoas, as pessoas levar o dízimo de tudo, né, lá nessa denominação, nessa igreja. E se não levar lá, a pessoa vai... É a intenção que a pessoa pense que se não levar lá os dízimos, não for fiel, o amor de Deus não está com essa pessoa. A pessoa está fora do amor de Deus. Agora, a Bíblia diz o contrário. Por quê? Essa frase aqui, ó, Deus ama quem dá com alegria, eles puseram só um pedacinho do texto. Porque se eles colocassem o resto do contexto,
Aí as pessoas iam entender que não é levar o dízimo lá para eles. Não tem, isso ali dá a impressão que é isso que está dizendo, mas não é isso. A Bíblia não diz para levar dízimo em igrejas, em denominações religiosas. Hoje, isso aqui, o dízimo era para Israel, naquela época, no tempo da lei, e Deus ama quem dá com alegria. Vocês vão ver que a Bíblia diz isso aqui realmente, mas para quem dá oferta na igreja e com outra finalidade. Porque esse pessoal aqui, você pensa no dinheiro que entra das pessoas e olha a vida que eles levam. Eu duvido que eles não tenham carrão do ano. Vai pesquisar a vida deles. Eu não sei, não conheço eles, eu não posso dizer. Mas o que eu falo é pelo que a gente sabe aí, que é público. Que essa liderança da maior parte das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas grandes, vai ver se o líder lá, o pregador, o dirigente, aquela pessoa, se eles vão evangelizar pedalando bicicletinha velha, monarquinha antiga lá, com o pneu tudo remendado. Vai ver se faz isso, vocês vão a pé. Então veja onde que vai o dinheiro. Presta atenção. Se você pertence a um lugar desse, presta atenção aonde que vai o teu dinheiro. Tá certo? Uma vez dito isso, vamos ver os textos bíblicos. Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso aqui. Vocês vão ver como é muito diferente do que dá a impressão aqui. Nós vamos começar por esse texto aqui, para nós, que é para poder entender. Se nós não ver esse texto, que nós não vamos entender. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, veja o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, que vale para nós também, nós somos a igreja. Então o que diz ali? Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Por que o apóstolo Paulo falou judeus, gentios, igreja de Deus? Por que ele dividiu em 3 partes a humanidade aqui? Aqui está falando da humanidade dividida em 3 grupos de pessoas. Ou seja, os judeus são aquelas pessoas que pertencem à nação de Israel. Todos os israelitas lá. Então aqui está tido como judeu. Eles são um povo. Igreja de Deus é um outro povo. Veja bem, dos gentios, Deus tirou uma nação para eles, separada, que é a nação de Israel, os judeus. E deu mandamentos, determinou como que eles iam se portar aqui nessa terra. Então eles é um povo que Deus separou dos gentios para ele. A igreja é um outro povo que Deus separou também para ele, e é um povo que Deus tirou um pouco dos gentios e um pouco dos judeus. Então tem judeu que se converteram a Jesus Cristo, eles não são mais judeus e são agora a igreja de Deus. E pagãos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo também formam a igreja de Deus. Se nós não entender isso aqui, para separar que igreja é uma coisa e judaísmo é outra e paganismo é outra, nós jamais vamos entender a Bíblia. Agora, com esse entendimento, guarde bem, 3 povos, judeu, gentil e igreja de Deus. Agora vamos ver aqui a respeito do dízimo. A quem que foi, veja bem, o dízimo está ali no banner, né? Para ser dizimista. E está na Bíblia também, mas só para quem que era a lei do dízimo. Veja bem aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 12, são muitos, são inúmeros os textos no Antigo Testamento que falam a respeito do dízimo. No Novo Testamento, e fala em Mateus, em Lucas, e depois fala lá em Hebreus. Só, não toca mais em dízimo. Mas nós temos que entender que ali em Mateus
Marcos, Lucas e João, eles pertencem ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele só começou a vigorar depois da morte do Senhor Jesus. Então, enquanto o Senhor Jesus estava vivo, como um homem aqui na terra vivo, ainda não vigorava a nova aliança, feita porque a nova aliança, ou o Novo Testamento, foi feito no sangue do Senhor Jesus. Percebe? Então, enquanto ele estava vivo, era a antiga aliança que valia. Portanto, essas passagens que estão em Mateus e Lucas, elas pertencem ao Antigo Testamento. Não fazem parte da igreja. Vamos ver aqui o livro de Malaquias, vamos ver só 2 textos aqui, dentre os muitos que tem a respeito de dízimo, que é os mais usados para a gente entender. Veja bem o que diz aqui então. Malaquias capítulo 3, versos do 6 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então aqui já mostra que o profeta Malaquias, ele está falando da parte de Deus com os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, quem que são? É a nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó, eles formavam a nação de Israel. Certo? Então, aqui está falando em Malaquias capítulo 3, não está falando com a igreja. A igreja não existia aqui na terra nesse tempo. Israel já existia. Então Deus está falando para os filhos de Israel, né? Desde os dias de vossos pais, desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o Senhor a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, olha aí. Com maldição sois amaldiçados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Não está falando as nações todas, está falando a nação toda, tá? E que nação que está falando, que estava roubando? A nação de Israel. Igreja não tem aqui, amados. Veja bem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, não dinheiro, não fortuna, cofre lá, para que haja mantimento na minha casa e provai-me. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Devorador não é demônio, como dizem, é um gafanhoto, é uma espécie de gafanhoto que destrói lavoura, né? Eu repreendei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão, vos quem? Filhos de Israel, de Jacó. Vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, Números, capítulo 18, versículo 24. Porque os dízimos, olha aí falando de, porque os dízimos de quem? Dos filhos de Israel, não é o dízimo do pessoal da igreja. É dos filhos de Israel, dos judeus, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, e a conclusão disso aqui, que Deus, através do profeta Malaquias, está falando para a nação de Israel, não tem nada a ver com a igreja, que a nação de Israel estava roubando ele, estava sendo infiel com Deus. Por que estava sendo infiel com Deus? Porque estava roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas como assim roubando de Deus? Porque aqui diz, porque o dízimo dos filhos de Israel que apresenta o Senhor em oferta, Deus. É Deus que deu por herança aos levitas. Então o que acontecia? Das 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel ali, Deus tirou uma tribo, veja bem,
eram 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos de Jacó, eles foram tendo filhos e formaram família. Então, cada um desses filhos tinha suas famílias, que formavam tribos, né? E um desses filhos de Jacó se chamava Levi. E Deus então pegou, de todos eles, pegou o Levi e os descendentes de Levi para trabalharem unicamente na parte espiritual, no contato, fazer a mediação entre Deus e os demais. Os demais, né? Então eles não podiam plantar, não podiam ter criação, não podiam trabalhar em outra coisa. Eles trabalhavam era só no templo, era só ali. Eles não podiam trabalhar, como que eles iam se alimentar, como que eles iam viver. Deus fez o seguinte, pegou aí dos 11, os 11 eram 12, né? Uma Levi não ia ter herança. Para os outros, Deus deu a terra para eles plantarem, e Deus prometeu abençoar eles de uma maneira maravilhosa. Desde que eles tirassem 10%, cada um deles tirava 10% daquilo que Deus abençoava eles, e eles entregavam lá no templo. Mas a entrega, os levitas recebiam, mas a consagração era para Deus. Portanto, os dízimos eram levados e dados a Deus, e Deus recebia esses dízimos e passava para os levitas se alimentarem e viverem a vida deles. Entende? Então era uma lei que Deus deu para alimentar os levitas, não era para comprar camelos e coisas e enriquecer, era para o sustento deles, das famílias deles ali. Então, se eles fossem fiéis, Deus ia abençoar. Se eles fossem infiéis, Deus ia mandar o gafanhoto que ia arrasar com tudo que eles tinham, as plantações, aquelas coisas. Entendido? Ficou certo que dízimo era para a nação de Israel, era lei, e se não fosse dado dízimo, estavam roubando a Deus, mas era tudo a nação de Israel, não tinha a ver com outras nação nenhuma. Não tinha a ver com a igreja, porque a igreja não existia naquela época, só existia judeus e gentios. E os gentios não tinha nada a ver com a nação de Israel. Deus dos gentios não cobrava nada. Deus tinha um compromisso com a nação de Israel. Então, a lei era para Israel e o dízimo estava dentro da lei. Percebe? Uma vez escrito isso, que dízimo não é para a igreja, então desmonta essa parte aqui. Seja um dizimista fiel e entregue o dízimo do 13º também. A placa está dando a entender que é para entregar nessa igreja. Deus está dizendo, não é para a igreja não. Não, a igreja não tem nada a ver com dízimo. Dízimo foi para a nação de Israel, unicamente para eles, para ninguém mais. Então, amado, esqueça de dízimo. Isso aqui é pilantragem. É pilantragem para arrancar dinheiro. E eles não têm piedade nem daquelas pessoas que estão passando fome. Se você ganhar 10 reais de alguém, você tem que dar um. Porque senão você está sendo infiel e Deus não vai te abençoar e você não está no amor de Deus. Entende? É essa a mensagem que eles passam, mas a mensagem que a Bíblia passa, mas é a mensagem de justiça, porque Deus separou uma tribo para o trabalho espiritual. Era justo que os demais que recebiam da parte de Deus o espiritual para eles através do levita, era justo que eles contribuíssem para o sustento dos levitas, não para luxo. Para é o seguinte, sobre dízimo tem muitos versículos, tem muita coisa. E isso aqui que eu falei, qualquer pessoa pega e traz um monte de desculpa para dizer que a igreja tem despesa, que vai enviar missionário, blá, 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 blá. Amados, a gente ia ficar aqui, passar o dia e a noite, mostrando a realidade disso aqui. Então, eu convido vocês, sobre dízimo, se você quer saber a realidade, o que está escrito na Bíblia, o que é que Deus deixou a respeito de dízimo, finanças na igreja, enfim, de qualquer maneira, finanças na igreja, está aqui,
uma série de vídeos que eu fiz que detalha tudo, tudo, tudo. São 5 vídeos, tá? Olha, copiei esses links aqui e procure lá no YouTube por esses links. Comece pelo a parte 1, 2, 3. Pega essa sequência e você vai ficar inteirado a respeito de dízimo. Dízimo antes da lei, o dízimo durante a lei, o dízimo depois da lei e por último aqui, a parte 5, amados, é sobre o pecado que é dar dízimo para esse pessoal. A pessoa está cometendo um pecado terrível de estar levando dinheiro para esse pessoal. Está ajudando a esse engano crescer, porque engano é coisa do diabo. E essas mensagens subliminares é para enganar, para fazer as pessoas pensar uma coisa diferente do que está escrito na Bíblia, percebe? Então, vejam lá, vocês vão ficar inteirados sobre dízimo. Eu creio que vai mudar o pensamento, o entendimento de muita gente. Mas vejam os 5 vídeos, desde o começo, com paciência, e principalmente esse último vídeo aqui, porque esse aqui fala o perigo que a pessoa corre de estar levando o dízimo lá, pensando que está levando para Deus, e pensando que está fazendo uma boa coisa, e está caindo num erro terrível, certo? Então eu conto que qualquer pessoa, antes de dar uma desculpa sobre o que a gente falou aqui a respeito de dízimo, que é só para Israel, veja esse vídeo aqui. E depois chega a uma conclusão. Ok? Entendido isso, nós vamos... aqui veja os vídeos que eu falei, né? Sobre finanças na igreja. Aqui, olha, estão então os links para cada um dos vídeos. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5. Todos eles aqui. Uma vez visto isso, nós vamos agora para a outra parte, que é aquela que está escrito lá: Deus ama quem dá com alegria. Lembra que está escrito lá no banner? Olha aqui. Embaixo ali. Última linha. Deus ama quem dá com alegria. Mas aqui está dizendo que Deus ama quem dá o dízimo de tudo, 13º e tudo, para eles comprarem os carrão deles, as mansão com piscina, fazenda e tudo mais. É esse que o banner está falando. Agora, vamos ver o que a Bíblia fala sobre dar com alegria, sobre Deus amar quem dá com alegria. Vem cá, vem junto comigo aqui, ó. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 ao 9. Lembra que no banner está escrito: Deus ama quem dá com alegria, certo? Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Só que para isso nós não vamos ficar só naquele pedacinho. Porque aquele pedacinho lá está dando a entender que Deus ama quem leva o dízimo lá na igreja deles, lá e dá os dízimos lá e enche eles lá de riqueza, né? Agora a Bíblia, para quem que... Lembra que está escrito lá? Veja aqui. Entregue seu dízimo. Mas não diz aonde que é para entregar, que é para a pessoa entender que é para entregar ali, nesse prédio. Agora onde que é para entregar o dízimo? A Bíblia diz. Vamos lá. Vamos ler o texto todo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o verso 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por que eles não puseram o restante lá no banner? Por que eles puseram só Deus ama quem dá com alegria? Porque se colocasse o versículo 9, as pessoas iam entender perfeitamente qual é a vontade de Deus, que as pessoas dê com alegria para os pobres. E mais, não é 10%, o dízimo é 10%. Lá Israel tinha uma taxa fixa, 10%. Aqui não.
Aqui está dizendo, segundo tiver proposto no coração. Amado, é aquilo que Deus colocar no coração da pessoa, não tem taxa, 10% da igreja, não. Aqui, veja bem, lá você não viu falar em igreja, em parte nenhuma se fala em igreja aqui. Agora aqui foi dirigido aqui para quem? Filhos de Jacó. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ou 12, onde fala sobre dar os dízimos, sobre roubar, Deus está falando para a nação de Israel, ou seja, os filhos de Jacó. Esta parte está sendo dirigida a carta a quem? A igreja de Corinto. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Você está falando para a igreja de Corinto, está falando para todas as igrejas, está falando para mim, para você que pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor hoje. E o que é que fala para a igreja? Está falando de dízimo? Onde que tem dízimo aqui? Aonde que tem que ser fiel no dízimo, 13º e não sei o quê? Este aqui, amado, este texto é para a igreja. Aquele do dízimo não é para a igreja. Aquele pode descartar. Agora, este aqui é o seguinte, amados. Cada um contribua. Veja bem que não é dízimo, não tem dízimo para a igreja. Na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, tem contribuição para ajudar os pobres. Aquelas pessoas que têm mais na igreja, aquelas pessoas que têm mais, colaborem para suprir a necessidade daqueles que não têm. Entende? O que Deus fala, isso ainda não obriga. Diz assim, segundo tiver proposto no coração. Agora o que diz lá? Se a pessoa é um avarento, que vê as pessoas passando fome, vê as pessoas sofrendo, e fecha a mão, tem condição de ajudar e não ajuda, claro que essa pessoa está fora do amor de Deus. O amor de Deus não está operando o coração dessa pessoa. Porque o amor de Deus, veja bem que Deus deu o próprio Filho dele por amor de nós. Então, amados, quando diz ali que Deus ama o que dá com alegria, está dizendo e está falando o que propõe no coração, o que Deus espera de nós, amados da igreja, é que nós olhem a necessidade dos irmãos. E que aquilo que nós temos e nós podemos dividir com os irmãos que não tem, Deus ama essa pessoa. Quer dizer, essa pessoa se torna especial para Deus. Essa pessoa que abre o coração, que está disposta a dividir o que tem com aquilo que não tem. Agora, amado, não é para comprar avião, comprar helicóptero, comprar mansão e virar aquele saco sem fundo. Isso, amados. As pessoas que fazem esse tipo de coisa, você veja lá o livro de Judas, veja as cartas de Pedro, de João ali, você vai ver o perfil das pessoas que ficam arrancando dinheiro dos outros, que não têm piedade dos que estão sofrendo aí. Veja com que tipo de pessoas que eles se identificam. Falsos mestres, falsos profetas, e uma série de falsos apóstolos. Então, amados, é isso aqui. Agora o que eu quero encerrar esse vídeo é o seguinte aqui, ó. Vocês viram, já passei para vocês que existem 3 povos. Um povo é Israel, e para eles Deus deu a lei e colocou dízimo na lei para eles sustentarem a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que a igreja não tem nada de dízimo, não fala nada em parte nenhuma, não fala de dízimo para a igreja, fala sim de contribuição espontânea. Quanto a pessoa propor no coração, aquela pessoa que tem amor e vê outro estado de vida que tem aquele tipo de coração duro. Não espere que Deus seja muito amoroso com as pessoas também. Okay? E para encerrar, fica isso aqui agora, amado, esse lembrete aqui.
Em que o verdadeiro cristão deve crer? Na placa ou na Bíblia? Amados, eu coloquei diante de vocês hoje aqui esse banner, a placa. Esse banner. Com a mensagem subliminar, torcendo a palavra de Deus, direcionando para outro lado, para outro foco, manipulando. Infelizmente tem pessoas que gostam de ser manipuladas e dão razão para isso, e aí vão lá e contribuem. Mas eu tenho certeza que você que contribui nesse lugar, você vê aquele vídeo número 5, que eu deixei o link aí, vai pensar duas vezes antes de levar, enriquecer esse tipo de gente. Então vocês viram o banner, vocês viram o que está escrito na palavra de Deus a respeito de dízimos e ofertas, e agora a decisão é com cada um. Se você que está vendo esse vídeo se faz parte desse pessoal lá, eu te convido, veja os vídeos que eu deixei na descrição ali, né? E você que sabe o que você faz. Se você quer crer lá no banner, acha que lá está certo, então você vai estar dizendo que a Bíblia é mentirosa. Porque o foco que a Bíblia dá é outro diferente do que o banner dá. Ok, amados, terminamos por aqui esse vídeo. Eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até o final. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família também. E eu peço aos amados, vocês que viram o vídeo, pensem, repensem, se precisar, baixem o vídeo, vejam de volta, vão nas escrituras, confirmem. E que o Espírito Santo, então, é que vai fazer a obra, é que vai convencer vocês do que é certo e do que é errado. Certo? E daí cada um, né, decida o caminho que achar melhor. Ok? Então, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.